Fala aí pessoal, eu sou o Rodrigo e eu já tenho aqui no canal um quadro em que eu respondo as perguntas que vocês me mandam tanto aqui pelo YouTube quanto pelas redes sociais. Mas existem algumas perguntas sobre qual celular pegar, mais especificamente um aparelho versus o outro, que eu recebo demais. Portanto, resolvi fazer uma série de vídeos em que eu respondo apenas a esses casos. E o primeiro embate que eu vou abordar é entre Moto G4 Plus e Moto X Play da Motorola. Ambos já foram analisados aqui no canal, um foi lançado este ano, o outro foi lançado no ano passado, e eles se encontram em uma faixa muito próxima, tanto de preço quanto de desempenho, por isso as pessoas ficam se perguntando bastante qual deles comprar. Vamos começar destacando uma coisa, eu não acredito muito naquele tipo de comparativo tradicional em que vão sendo dados pontos para um aparelho ou para outro em vários quesitos, tela, desempenho, não sei o quê, e no final o dispositivo que tem mais pontos vence e é o indicado. Por quê? Porque é muito comum acontecer de um comprador valorizar um quesito em específico. E aí o telefone que for melhor nesse quesito vence, ou seja, ele tem mais peso do que todo o resto da comparação. Portanto, vou fazer um tipo de vídeo um pouco mais simples do que esses aí. Por causa disso, não vou ser extremamente minucioso, vou tocar realmente nos aspectos que mais interessam. Beleza? Beleza. Vamos começar então pelos 4 pontos em que Moto G4 Plus e Moto X Play se equivalem. E eles são qualidade do acabamento, ambos são muito próximos, de repente existe uma diferençazinha de material aqui e ali, mas em termos gerais, mesmo patamar. Tela, também muito parecida entre os dois. Sistema operacional é um Android quase puro, tanto no Moto G4 Plus quanto no Moto X Play. E desempenho. O Moto G4 Plus tem um chip Snapdragon 617, enquanto o Moto X Play traz um Snapdragon 615. Daria até para apontar algumas diferenças técnicas entre esses dois equipamentos, mas em geral é basicamente a mesma coisa. Certo, dito isso, vamos para os 2 pontos em que o Moto X Play se destaca. E eles são, primeiramente, a bateria. Ele tem uma capacidade enorme de armazenar carga, 3.600 mAh, que são suficientes para durar até bem mais de um dia. Depende muito do uso, né? Mas em geral a bateria do Moto X Play é muito boa. A do Moto G4 Plus não é ruim, cheguei a mencionar isso no review, mas de toda forma é uma vantagem para o Moto X Play. E o segundo ponto são as funções de voz que o Moto X Play suporta. Ele tem todas aquelas funções de voz da Motorola que rolam até quando o aparelho está com a tela desligada. Ele está ali do lado, você faz OK Zezinho, se você tiver programado a frase OK Zezinho, e ele responde e pode fazer algumas coisas sem que você precise tocar nele. No caso do Moto G4 Plus, ele até suporta funções de voz, mas são aquelas mais básicas, vamos dizer assim, do Google, e a tela precisa estar ligada para que isso aconteça. Mas o Moto G4 Plus também tem um ponto de grande destaque, que é o leitor biométrico na dianteira. O que é o leitor biométrico? Aquele que lê as suas impressões digitais e serve principalmente para você destravar a tela. Ou seja, ele tem aquele quadradinho lá que você simplesmente encosta o polegar e ele destrava, entra na tela inicial do Android sem que você precise ficar digitando senha, o que agiliza bastante as coisas e é uma vantagem considerável também. No quesito câmera, as coisas ficam meio emboladas, porque enquanto o Moto X Play tem 21 megapixels, o que é bastante coisa em termos de resolução, o Moto G4 Plus tem 16, mas tem um sistema de foco a laser, que é muito bacana, ajuda a focar de forma mais rápida, e um software de câmera mais aprimorado também. Tem inclusive um modo manual, então fica meio que um toma lá da cá, elas por elas, eu não elegeria um vencedor no quesito câmera. Então, para simplificar bastante a questão, eu diria o seguinte: como tem muita gente que não usa as funções de voz da Motorola, muitos compradores pegam o Moto X e depois de um tempo nem estão usando aqueles comandos de voz, chamando o telefone de longe. Como tem muita gente que não usa isso, eu poderia resumir esse embate em 2 pontos. Você prefere uma bateria de alta duração ou destravar a tela por leitor biométrico? Obviamente que se você prefere a bateria, a sua opção é o Moto X Play, e se você prefere destravar a tela com um leitor biométrico, a sua opção é o Moto G4 Plus. A minha preferência pessoal, e aí eu não estou dizendo que uma coisa é melhor do que a outra, afinal estamos comparando até maçãs com laranjas, eu prefiro o destravamento por leitor biométrico. Por quê? Porque no meu dia a dia eu destravo a tela do Android muitas vezes. Sou daquelas pessoas que até quando não tem uma coisa específica para olhar, destravam o telefone para olhar qualquer coisa, às vezes só para olhar para home screen e travar. Não estou dizendo que isso é uma coisa boa, mas no meu caso, sou uma pessoa que destrava bastante a tela, o leitor biométrico faz muita diferença e a bateria do Moto G4 Plus nem é tão ruim assim. Então,
toquei, ele já está lá na tela inicial. Para mim isso faz uma grande diferença e é uma coisa que está sendo cada vez mais presente nos smartphones de 2016 em diante. Agora, se você quer ter aquele celular que tem uma bateria totalmente confiável, que você pode ir para outro lugar, de repente até dormir e voltar para casa ainda com carga, obviamente que o Moto X Play vai ser a sua melhor opção, ou talvez se você utilizar as funções de voz da Motorola que eu disse que a maioria das pessoas não utiliza, né? É basicamente isso. No que diz respeito à atualização de software, a gente realmente não pode ficar garantindo tanta coisa assim, porque é um terreno muito nebuloso. Pelo menos a Lenovo, em relação ao Moto G4 Plus, garantiu que ele vai receber 2 versões do Android subsequentes. Ele saiu com o Android 6.0 Marshmallow, que já está no Moto X Play. E segundo a Lenovo, o Moto G4 Plus recebe o Android N Nougat, que só sai no fim do ano, e o Android O, que ainda nem foi anunciado, ou seja, ele receberia essas 2 outras versões. Já em relação ao Moto X Play, a gente não tem essa confirmação não, né? A gente sabe que ele está no Marshmallow, eu até diria que ele recebe o Android N, embora seja só um palpite, mais uma vez eu falei, é um terreno nebuloso. Mas enfim, em termos de sistema operacional, eu ainda assim preferi colocar um empate, porque os dois têm um Android puro, que roda de forma bastante competente e tudo mais. É isso aí, pessoal. Vou terminando o vídeo de hoje por aqui, espero que vocês tenham gostado desse tipo de comparação. Se vocês gostaram, cliquem em gostei. Se é a sua primeira vez aqui no canal, clique em inscrever-se, porque assim você recebe meus próximos envios ao YouTube. Sigam-me nas redes sociais e eu vou ficando por aqui. Um abração, falou!